Tá? Para quem não conhece, então, pode seguir o primeiro slide. NR12, tá? É onde que vai falar aí na norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Tá? Pode seguir o segundo. Vou colocar um dado ali para vocês, né, por que é a importância dessa norma hoje, para vocês aí, que pelo jeito o pessoal tudo bem novinho, né, não teve acesso ainda dentro de uma empresa. Tá? Então, de acordo aí com a revista Valor, a cada 51 segundos acontece um acidente de trabalho no Brasil. Então, dentro de 1 minuto que a gente está falando aqui, praticamente, uma pessoa está se acidentando. E a NR12 ela vem trazer essa proteção para o operador, essa proteção para a pessoa que vai trabalhar também com manutenção, que eu acho que é o foco do pessoal aqui, ou até mesmo abrir depois a sua empresa. Né? Então, hoje, o Brasil ele é o 4º país com mais acidentes de trabalho no mundo. Né? Então, aí no ranking, aí, vamos dizer, aí, de acidentes de trabalho, a gente está em 4º lugar. E onde esses acidentes eles estão acontecendo? Né? Vamos dizer assim, nas partes do corpo, qual que é o índice de maior lesão que acontece aí? Então, dedo, com 19%, são aí, ó, 117.908, tá? Acidentes aí dentro de uma margem. 6,4% são nos pés, 5,9% nas mãos, depois a gente tem 4,2% joelho e ombro. Os dois últimos ali, joelho e ombro, já estão mais relacionados à dor, né? a doenças relacionadas ao esforço repetitivo. Tá? Mas a parte de mão, de dedo, já está relacionada ao quê? Parte de esmagamentos, cortes, que aí está bem direcionado ao que vai falar dentro da norma da NR12. Tá? Dentro dessas áreas de trabalho, né, a gente tem acidentes na parte de áreas de trabalhadores de ciências, biológicas, de saúde, afins, né, são relacionados aí a algum comportamento do trabalho da pessoa, que ela vai ter contato com algum agente biológico, né. Trabalhadores da indústria, né, que é o caso onde a gente se encaixa, de construção civil ou indústria, está na faixa de 21,6%. É onde que está entrando aí parte de queda, esmagamento, corte. Tá? 19,3% está na indústria extrativa da construção civil, também relacionado aí ao mesmo número, praticamente. E trabalhadores em função transversal, operadores de veículos e máquinas, eles são os motoristas. Né? Tanto caminhoneiro, também tem a parte de empilhadeira, que hoje é algo também muito sério dentro da indústria, acontece muito acidente, tá? Por desvio mesmo, por comportamental, vamos dizer assim. Né? A gente pode olhar hoje dentro de empresa, pessoas que tomam aí algumas ações por conta própria, mesmo conhecendo as normas relacionadas ao trabalho delas, tá? Então, ela tem o treinamento, ela sabe o que ela pode ou não pode fazer. Então, às vezes, por correria, pressão de chefia, essas pessoas elas acabam tendo aí o que a gente chama de atos inseguros. Tá? E aí ela coloca tanto a integridade física dela, como de pessoas que estão ali ao redor. No caso de empilhadeira mesmo, a maior parte dos acidentes que acontecem não é a própria pessoa que está pilotando a empilhadeira que acaba sofrendo algum dano, mas é alguém que está em volta, porque ela acaba derrubando uma carga, atropelando alguém. Tá? Então ela está não só trazendo um risco para ela, mas também como pessoas que estão ali ao redor do trabalho. Então, para garantir essa segurança e essa eficiência no ambiente industrial, uma das provisões que são tomadas dentro da indústria é a NR12. Tá? O que ela estabelece? São os requisitos mínimos, né, para a utilização de máquinas e equipamentos de segurança. Tá? Esses estabelecimentos mínimos, ele entra no treinamento, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Bom, a NR12 ela é uma norma de 369 páginas atualizadas hoje. Então, é uma norma extensa, é uma das 4 maiores normas que a gente tem aí, tá, dentro da área de segurança do trabalho. E pode voltar um pouquinho, cara. O que vai falar?
hoje no treinamento quais são os princípios da NR12, tá? Prevenção de acidente e as adequações exigidas pela norma. Então, quando um comprador hoje ele compra uma máquina, ou para ele vender essa máquina também para um outro comprador, isso dentro do Brasil, tá? Ele precisa comprar ela adequada e se ele tiver que vender, ele tem que vender ela adequada também a NR12, tá? Porque se a fiscalização pegar essa pessoa fazendo essa venda sem adequação hoje, existe multa, existe toda uma parte fiscal envolvida. Então vamos fazer aqui, para vocês entenderem, né, mudanças e datas que teve relacionadas à NR12 aí ao longo do tempo. Ela é uma norma que ela foi criada já em 8 de junho de 1978. Tá? Ela está mais falada hoje em dia, vamos dizer assim, dentro da indústria, por questões de acidentes, de multas, as empresas que estão fechando, porque a multa é pesada. Então, se alguém que está com uma empresa de pequeno, médio porte, que está começando a caminhar, muitas empresas elas estão fechando a porta por questões de multa. Há uma fiscalização? Sim, há uma fiscalização. Quem fiscaliza? O Ministério do Trabalho. Quando que isso vai acontecer? Quando acontecer um acidente. Porque aí, se abrir uma investigação e o Ministério do Trabalho for dentro da empresa, ela não vai olhar só aquela máquina que aconteceu aquele acidente. Ela vai olhar todas as máquinas que estão dentro daquela fábrica. E aí, além de pagar os danos, né, de seguro para a pessoa que se acidentou, ela vai ter que pagar a multa e aí ainda ela vai ter que adequar as máquinas dela que estão lá dentro, que estão fora de adequação. Então é por isso que muitas vezes as empresas elas acabam fechando, tá, por essa questão. Data de revisão principal, então ela foi revisada agora por último, né, em dezembro de 2010, onde ela introduziu algumas exigências mais detalhadas e abrangentes. O prazo de adequação que essas empresas tiveram foi de 24 a 36 meses para implementar essas mudanças, um prazo definido de acordo com o setor ou negociação coletiva. Então, como existem vários segmentos hoje dentro do mercado, indústria, têxtil, confeitaria, parte de açougue, então cada área aí teve um prazo determinado a partir de uma certa data, tá, para ela poder estar fazendo essa adequação. A NR12 ela define as diretrizes para a segurança do trabalho com máquinas, completadas que detalham requisitos específicos diferentes de equipamentos e situações compostas por NR12 e anexo. Então, como eu vinha falando, para cada segmento, para cada tipo de máquina que vai se encontrar dentro daquele segmento, a NR12 ela vai detalhar quais são o quê? Os requisitos mínimos, né, que vão ter ali dentro. Vocês estão estudando eletroeletrônica, então vocês sabem que o que é a NBR 5410 mesmo? Alguém sabe dizer? Alguém lembra? Vocês estão em que semestre do eletroeletrônica? Que modo? No primeiro? Já chegaram a ver, professor, a NBR 5410? A NBR 5410 ela vai dizer para vocês hoje, né, os requisitos que vão estar para fazer instalações elétricas, né? Então ali diz o que? O mínimo. Então vocês já devem ter estudado que, por exemplo, quando você vai dimensionar tubes, o que são tubes? Tomada de uso geral. A norma ela diz o que? O mínimo de quantidade que tem que ter lá dentro por metro quadrado, correto? Mas se vocês quiserem ter o dobro, o triplo ou mais, sem problema. Então a norma vai dizer sempre o requisito mínimo, né? Então o primeiro anexo é o que vai dizer dos requisitos para o uso de detectores de presença e optoeletrônicos. Não chegaram ainda? Não. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse equipamento que está aqui, alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Isso aqui é uma barreira de luz, tá? Uma barreira de segurança, a qual, se o operador ele for invadir esse acesso aqui para ele ter contato com uma parte girante da máquina, automaticamente essa máquina tem que desligar. Então a gente tem aqui feixes de luz, tá? Que a qual, quando você interrompe ele faz o desligamento. E dentro da norma, ela diz para cada situação, ou para cada máquina, qual tipo de barreira e a quantidade de feixes que tem que ter. Então não vou entrar muito nesse detalhe técnico, vou deixar mais assim por cima, porque aí a gente tem uma gama muito grande, e se a gente for começar a falar de cada detalhe dessa norma, teria que ser um dia inteiro só para falar dela. Então, vamos dar sequência.
problema ali, que vocês perceberam já de imediato. Por exemplo, a barreira ela tem que estar aqui e entre emissor e receptor ela tem que estar alinhada. Tá? Se ela desalinhar, ela vai perder essa referência e ela vai entrar em falha. O que aquela máquina estava fazendo naquele momento ali? Vibrando pra caramba, né? Mas hoje a gente já tem tecnologia no mercado, por exemplo, da Cayenne, que é a mesma marca dessa que eu tenho aqui na minha bancada, em que ela aceita uma defasagem de grau e de vibração entre emissor e receptor. Porque em máquinas que tem essa grande vibração, para ela não perder essa referência. Então, há uma evolução muito grande dentro de NR12, tá? Dentro de adequação de máquina, para resolver essas situações que a gente tem hoje em campo. Então, máquinas também com situação de porta, tá? Que desalinha, já se tem hoje no mercado também alguns modelos aí de chave eletromagnéticas, a qual ela aceita esse desalinhamento, né? Porque uma porta, com o tempo, ela vai tender, né? A parte mecânica dela vai tender a se desajustar. Mas aí, o que vai acontecer? Não vai mais bater o encaixe dessa porta de intertravamento da chave de segurança. Então, para que isso aconteça, tanto a chave já tem modelos em que a lingueta dela, ela tem uma mola que ela vai aceitar um desalinhamento, tanto a gente já tem modelos de chave de segurança magnética que ela vai aceitar também esse desalinhamento. Tá? Pode colocar. Então, olha lá, a barreira está vibrando. Ela continua verdinha, não sei se está para ver no vídeo. O verdinho ali quer dizer que ela ainda está emissor e receptor tendo comunicação, tá? Senão ela entra em falha, ou ela fica vermelho, ou ela vai dar um erro digitalmente na parte de dentro aqui do LED dela aqui, e vai dizer para você o que é aquele erro. Então tem vários tipos de erro na barreira, não é só desalinhamento. A gente tem falha de EDM, desalinhamento, falha de alimentação, vários tipos de erro. Aí é de acordo com o fabricante, de acordo com o modelo de barreira. Tá? Essa é uma chave de segurança. Tá? Então, olha lá, quando o cara fecha a porta e solta a lingueta, que ela faz o intertravamento mecânico, ela manda um sinal para o relé de segurança para dizer que ó, a porta fechada, tá ok, né? Posso dar sequência aí no meu processo. Bom que aí a gente já vai falando, eles já vão começando a entender aí e ver na norma já o que se tem de tecnologia no mercado. Aqui no Senai vocês vão ver, eu fiz recentemente um curso aqui, a gente já viu alguma coisa de NR12, a gente viu bimanual, relé de bimanual, a gente viu relé de segurança, então já tem alguma coisa que vocês já vão conseguir começar a integrar. Bom, aí alguns modelos que a gente tem, tá? De chave de segurança magnética. Então aqui a gente tem a parte que ela vai ficar presa na máquina e a gente tem a parte móvel. Então essa parte que vai ficar fixa, ela vai ficar presa na máquina, igual está aqui. Ó. Seria esse cara aqui. Então é dele que vai sair o sinal dos contatos. Então tem N números de modelos e vão ter 2 contatos abertos, 2 abertos, um fechado, um aberto. Isso vai depender de acordo com o relé de segurança que vai estar sendo ligado, que vai receber esse sinal. Então, por exemplo, da Leuze, é um dos modelos de relé de segurança que ele acaba tendo que receber um aberto e um fechado. Mas a maioria são 2 contatos abertos, que ao fechar aqui é um ímã, tá? Que quando ele encosta as 2 partes ali, ele acaba fazendo o fechamento do contato. Chave de segurança com travamento mecânico, aí já são esse modelinho aqui. Então, há uma lingueta que fica preso na parte móvel da porta ali e essa parte fica fixa. Então, quando a porta fecha, tá? A lingueta faz o travamento. Lá na oficina é desse modelo? Também. Ele já vai entrar. Beleza, entrou no que eu queria. Sistema anti-burlo, tá? Então, por exemplo, como o Aldil comentou, digamos que o operador ele tem uma chavinha dessa daqui no bolso dele. Tá? E aí, ele abre a porta, vai lá, pega essa chavinha aqui, vai lá na chave e coloca nela. O que ele acabou de fazer? Burlou, jampeou a segurança da máquina. Tá? Então, para que hoje não aconteça isso,
se tem hoje chave de segurança RFD. O que seria RFD? Radiofrequência. Então, esse modelo de chave aqui, ele só vai aceitar o par dele. Então, se ele tiver algum outro modelo, pegar de uma outra máquina e tentar colocar na máquina dele, não vai funcionar. Só vai funcionar se for com o par. Só casa o par, através de radiofrequência. Tá? Esse já é um sistema que está sendo bastante utilizado. Inclusive, para se fazer hoje, para prender a chave de segurança em máquina, já tem também um parafuso específico, que é um parafuso de segurança. Que não é qualquer parafuso, que ele pode ir lá, soltar com uma chave de fenda, soltar com uma chave Allen, e está retirando a parte móvel ali, a parte que vai fazer o travamento, e ele poder conseguir arrancar de uma máquina para colocar em outra. Tá? Pode falar. E se acontecer de perder essa chave? Na verdade, ela fica fixa na máquina. Ela não fica na mão de ninguém. Tá? Mas se perder, você consegue configurar uma outra chave para estar colocando lá na chave fixa. Inclusive, em alguns modelos, você só pode fazer isso 2 vezes. Então, no caso, esse lado da chave, ela só vai aceitar que você faça essa mudança mais uma vez, se você acaso perder o contato dela. Tá? Anexo 2, aí é o conteúdo programático de capacitação. Tá? Treinamento que tem que dar, quem as pessoas que vão dar esse treinamento de NR12. Então, assim, o treinamento de NR12, ele não é um treinamento que ele vai ser geral para todas as máquinas, porque cada máquina tem a sua peculiaridade. Então, uma injetora, ela tem a parte de molde, que faz abertura e fechamento, né? Então tem a parte que pode acontecer de esvagamento, e ela também tem o canhão, que são várias resistências que tem ali, inclusive o pessoal estava fazendo, né? Acho que CCC do Fratelo e o CCC da resistência. Até teve uma das resistências que foi o que eu arrumei para ele. Então, assim, cada máquina tem a sua peculiaridade. Né? Então, em cima disso daí, cada máquina oferece o seu risco, ao qual a parte do técnico que for fazer a adequação dessa máquina, ele vai levantar, através de uma apreciação de risco, quais são os riscos que tem ali e o que ele vai fazer para poder ou amenizar ou realmente definir, acabar com aquele risco. Tá? Então, a gente tem aí o anexo 3, os meios de acesso a máquinas e equipamentos. Então, é só realmente uma máquina que entra nessa questão? Não. Até mesmo o caminho que você vai chegar a essa máquina, como tem o corrimão ali, ele também é um acesso. Então, esse acesso também entra na questão de NR12. Tá? Inclusive, se for um acesso controlado, por exemplo, uma célula robotizada, a gente já tem sensores ópticos também, que vai trabalhar com a mesma tecnologia de barreira, para fazer a segurança de perímetro. Inclusive, a gente já tem alguns modelos inteligentes, a qual, num determinado perímetro, se eu adentrar ali, ele sabe que eu estou lá dentro. Então, eu já saí da barreira, eu não invadi, eu não estou parado na frente da barreira, eu atravessei ela, mas eu estou dentro da célula. Eu tenho que fazer o que para liberar a máquina? Ele tem que sair para fora, ele vai perceber novamente que eu tive um acesso para fora da área controlada, para só então ele liberar a máquina. Glossário pode passar. O anexo 5 vai falar de motosserra, não é a nossa área, né, mas está dentro dos 12 anexos aí da NR12. Aí vai falar tanto da questão de EPIs, da forma de se trabalhar com a motosserra, máquinas de panificação e confeitaria, vai determinar torques, vai determinar botão de emergência e algumas questões aí também de proteção de máquina. Não é também nosso foco, vamos passar. Máquinas para açougue, marcenaria, frigorífico e afins, a mesma coisa. Tem a proteção que são relacionadas a essas áreas específicas, então ali vai ter controle de temperatura, e dentro da norma também vai falar a questão de tempo determinado, que você pode ficar exposto a certo tipo de temperatura e etc. Prensas e similares. Isso aqui é interessante. Tem bastante, eu estou preparando a bancada para fazer o bimanual. Vou colocar o pulmão pneumático aqui, um cilindro eu vou
eu vou fazer aqui uma simulação, como a gente tem hoje aqui de uma máquina, de uma prensa. Então a NR12 ela também bate forte nessa questão de prensa. Então, mais uma máquina hoje para vocês, então, para vocês entenderem algumas questões de funcionamento. Quando a gente pensa em máquina, a gente pensa em motor, em eletricidade. Mas as máquinas também trabalham aí com ar, né? Então tem a parte pneumática, tem a parte hidráulica. E a segurança, ela não é somente voltada a questões de eletricidade. Então a gente também tem válvulas de segurança, válvulas de retenção, que vão entrar para a parte também de hidráulica e pneumática. Inclusive em questão de prensa, como provavelmente vocês vão para a área de manutenção, na hora de se fazer a manutenção, existe um modelo de calço para vocês estarem colocando na prensa, tá? Além das proteções que já vão ter de retenção, de válvula, né? Barreira que tem em prensa, também tem uma segurança a mais que a NR12 exige, que é um calço de segurança. Então, quando você tem o painel da própria prensa, que vai estar ali parte de comando, parte de potência, do lado dele tem um suporte, ao qual esse calço ele fica acoplado no painel. No calço, ele vai ter uma lingueta, pode ser de vários modelos, mas o mais comum é uma lingueta também, no calço. E no interno do painel, tem a parte que vai fazer a parte da chave. Então, quando você retira esse calço para fazer a manutenção, é uma redundância que você faz para que ela não ligue ali no momento de trabalho e você vai usar o próprio calço para colocar lá embaixo, porque se a válvula de retenção, alguma coisa falhar, aquele calço não vai deixar a prensa vir abaixo e acabar tendo um esmagamento. Pode dar sequência. Então esse aí é o nosso calço de segurança, então ele é um dispositivo de retenção mecânica obrigatório do Ministério do Trabalho, utilizado para travar o martelo de prensa durante as atividades de manutenção. Então, troca de ferramenta, ajuste, então não é só manutenção. Os preparadores de máquina também, quando vão fazer a troca de ferramenta dessa prensa, tá, eles vão estar utilizando aí. Então ela tem essa função de suportar o peso, né, do martelo ali durante a atividade e a troca de ferramentas. E aqui, desse lado aqui, ela tem a chave dela que vai ser acoplada ao painel, que quando você tira, você ainda faz uma redundância na segurança. Que é como se tivesse aberto uma porta. Tá? Aí injetoras de plástico, tem uma parte da norma também que vai falar diretamente da injeção de plástico. Então, injetoras hoje, em geral, ela tem no mínimo ali uns 5, 6 relés de segurança. Então ela faz monitoração de várias portas, porque a injetora ela tem a porta operador, ela tem a porta traseira, ela tem uma porta que fica na parte de trás dela aqui, que faz acesso à hidráulica dela. Ela também tem a proteção por cima do canhão dela, que funciona como uma porta. Aí ela pode ser nesse sentido, né, vertical para fechar, ou no sentido horizontal aqui, que você, conforme é um carrinho, que você leva ele até a parte de fecho de molde, e aí ela fecha essa trava de segurança. Ou seja, depois que todas as portas estejam fechadas, depois que essa segurança de temperatura da resistência esteja ok, aí que vai deixar vocês partirem a bomba da parte hidráulica da injetora para dar sequência no processo. Máquinas de fabricação de calçados e afins, também tem dentro da norma os requisitos mínimos que tem que se tomar de ações no processo de fabricação. Pode seguir. Máquinas de implementos para uso agrícola e florestal, então ali também vai falar tanto de EPI, vai falar das proteções que tem que ter de capota, em questão de cilindrada, torque e também como a operação segura que esse motorista tem que ter de treinamentos para ele poder estar utilizando essa máquina. Equipamentos de guindar e elevação de pessoas, né? Trabalho em altura, dentro da norma ela também vai ter os requisitos mínimos de altura de guarda-corpo. Aí entra numa outra questão da norma que é NR35, que vai falar sobre cinto, os EPIs que devem se utilizar, tá? Esse daí é um acidente que tem de uma porta. Vocês vão perceber lá que o operador ele entra e a porta fecha nas costas dele.
tinha que ter um acesso ali dentro, lá dentro ele também tinha que ter um controle de lados de dentro para ele poder abrir essa porta. Então ali alguma coisa ainda faltou nessa adequação. Tá? Então qual que é a importância hoje dentro da indústria da NR12? Tá? Redução de acidentes e lesões graves no ambiente de trabalho, garantia do cumprimento da legislação trabalhista e normas técnicas, né? Então o seu empregador ele tem a responsabilidade de adequar a máquina para deixar o seu ambiente de trabalho um ambiente seguro, e vocês também têm a responsabilidade, né, depois que ele der também a parte de treinamento, de cumprir com essas normas de trabalho. Tá? Então, qual que é aí a gente colocou essa fotinha, achei bem interessante, né, a importância da NR12. Existe hoje o que é o perigo e o que é o risco. Né? Então, o perigo ele é qualquer fonte de possíveis danos e lesões, né, efetivos e nocivos à saúde de qualquer coisa ou de qualquer pessoa em determinadas circunstâncias. Então, uma máquina ela é um perigo? Sim, uma máquina ela é um perigo. Né? O risco é a possibilidade ou probabilidade de que uma pessoa termine ferida ou experimente um efeito nocivo à saúde se for exposta a esse perigo. Então, esse daí é onde a NR12 vai atacar. Tá? Então, através da apreciação de risco, o técnico responsável vai até a máquina, vai fazer um levantamento de dados de acidentes que já aconteceram naquela máquina, quais foram as partes do corpo envolvidas no acidente. Tá? Ele vai ver os tipos de energia que estão potenciais envolvidos ali naquela máquina, e através daí ele vai fazer a levantação do quê? Da categoria de risco da máquina, que ela vai de categoria 1 a 4. Em cima dessa categoria vai definir quais são os componentes eletromecânicos que vão ter que ser dispostos para estar fazendo a adequação dessa máquina, né? E depois é feito um laudo e entregue, tá, para o pessoal de gerência da fábrica. Então, a apreciação de risco, como eu acabei de falar, né, ela é um processo geral que abrange a análise dos riscos. O que é a análise desses riscos? Então, é a combinação das especificações dos limites da máquina, identificação dos perigos e estimativa dos riscos. Estimativa dos riscos é a definição provável da gravidade do dano e da probabilidade em que elas vão ocorrer. Tá? A avaliação do risco ela é uma decisão tomada em base da análise de risco, e os objetivos é a redução, né, dos riscos que foram ou não alcançados. A redução do risco é o que satisfaz pelo menos os requisitos legais, então tendo em conta o estado da técnica. Tá? Então, no que se baseia então a hora que o técnico vai fazer esse levantamento de risco? Né? Risco relacionado com o perigo considerado é o quê? Gravidade dos danos e a probabilidade da ocorrência desses danos. Então, principais conceitos, a gente tem os riscos mecânicos, perigos relacionados à parte móveis das máquinas, né? Proteção e dispositivos de segurança e sistemas que evitem acidentes. Essa aqui é uma foto clássica, aí, quando tanto o pessoal de segurança do trabalho gosta de usar bastante também essa foto. Então ali vocês vão ver que tem, né, uma correia, né, girante ali, ao qual ela está acoplada a um eixo. Né? Então, o que aconteceria se uma pessoa viesse aqui a fazer a manutenção e se sem querer, ou até mesmo ela estando em trabalho, alguém colocasse a mão nessa parte da correia aqui? A correia vai puxar a mão dessa pessoa, né? Vai tanto o esmagamento, quanto já houve casos aí de decepar dedo mesmo do pessoal aí na hora de fazer manutenção, ou até mesmo ali na hora de fazer operacional. Tá? Para trocar a correia, mesmo a máquina não estando em funcionamento, já vi acontecer dentro de empresa de pessoal fazer lesão na mão, porque na hora dele fazer a troca dessa correia, o cara normalmente coloca, né, o lado menor da polia aqui, e a hora que ele vai colocar a correia do outro lado, segura com a mão nela e puxa. Quando ele puxa, o dedo esmaga aqui, mesmo a máquina não estando ligada. Tá? Então, na proteção mecânica, então é feito aqui, ó, esse dispositivo, tá? A qual ele enclausula aquela parte móvel que está ali. Então a pessoa não tem acesso. Inclusive, a tela a qual é feita isso aqui, não pode passar nem o dedo. Tá? Então ela tem que ter uma medida ali, tá, realmente baixa, para que nem o dedo de uma pessoa passe por aquele vão ali.
A gente também tem a parte de proteção eletromecânica, aonde que vai estar junto tanto a parte elétrica quanto a parte mecânica junto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela é uma proteção que ela vai fazer a proteção mecânica, ou seja, a proteção física, né, da castanha do torno, então ela vai envolver aqui, mas se o operador ele vai precisar em algum momento levantar essa proteção aqui, para ele poder colocar a chave, para ele prender ou soltar uma peça. Ele vai conseguir religar essa máquina se essa proteção estiver levantada? Não, porque aí a parte eletrônica dela vai abrir contatos. Então, enquanto ele não fechar de novo para essa posição de fechado, essa máquina não parte. Então, aí há uma integração entre a parte mecânica, que é a parte de proteção, também a parte elétrica vai estar ali integrada. Tá? Agora, a adequação exigida também vai dizer que a identificação de riscos, tá? Instalação de proteção fixas, móveis, dispositivos de segurança, implementação de sinalização visual e sonora, inspeção e manutenção periódica da máquina. Então ali a gente tem, aqui ó, é igual eu falei, aqui ó, esse cara está fazendo aqui o monitoramento do perímetro. Aqui é uma célula robotizada, esse robô ele pode passar o braço dele para fora do limite da máquina e se tiver alguém aqui, essa pessoa pode se acidentar. O robô pode pegar ela. Então, esse perímetro, não dá para ver se está dando para ver legal, onde tem umas faixinhas vermelhas aqui, ó, ele está fazendo a proteção do perímetro. Então, se uma pessoa invadir aquele perímetro, ou seja, se ela passar daqui, é onde que o robô pode estar tendo acesso, está pegando essa pessoa, está tendo uma lesão. Então, ela entrou dentro do perímetro, o robô para. Tá? Aí tem um videozinho. Prestem atenção nesse vídeo que eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo aqui já viu uma ponte rolante? Conhece? Por vídeo, alguma coisa? Ponte rolante hoje dentro da indústria é uma das ferramentas que uso para fazer movimentação de carga, pessoal. Mas aí eu faço uma pergunta. Aquele cara estava ali embaixo. E aí quando a ponte estava vindo na direção dele, está uma carga aqui em cima. Acho que é o quê? Uma bitoneira isso aqui? Ou um cadinho de função? Cadinho de função. Mas vou perguntar então aos professores, que o pessoal ainda está no primeiro semestre. Por que ele parou a hora que estava passando em cima do rapaz? Quando estava chegando nele ali? O que aconteceu ali? Justamente por causa do risco. Do risco, tá. Mas, e se fosse uma máquina que tivesse ali? Depende. Porque hoje dentro de empresa dificilmente você tem um espaço livre para você ficar passando. Depende. Como que ele entendeu que era uma pessoa que estava ali e não uma máquina? Como ele entenderia que fosse, por exemplo, esse projetor que está ali e não uma máquina? Pode falar. Pode falar. Sensor infravermelho. Sensor infravermelho, na verdade também radiofrequência. Esse aí, nesse caso. Isso, nesse caso. Porque para cada material, você tem, vamos dizer assim, moléculas diferentes. Então o que a radiofrequência faz? Ela precisa atravessar e voltar. Então uma máquina que é metal é diferente de um ser humano que é orgânico. Então esse tipo de equipamento está ajustado para perceber pessoas. Porque imagina se ele estiver passando em cima de uma máquina e ele parar. Então ele tem que entender onde é máquina, onde é pessoa. Tá? Então, o que um infravermelho, por exemplo, no chumbo, ele não consegue atravessar. Tá? Então, como que ele entende isso daí? Que é uma pessoa ali. Também é um sensor por radiofrequência. Tá? Volta um pouquinho. Dentro da norma, também fala a questão de sinalização visual e sonora. Então, vocês estão vendo que aqui ó, tem um giroflex. Então, no caso de ponte rolante, ele tem que ter tanto, a norma tem que dizer que ele tem que ter tanto o visual quanto o sonoro. Então, a partir do momento em que o operador aperta uma botoeira da ponte rolante, seja para ele levantar a carga ou para ele movimentar ela para frente, para trás ou para os lados, a partir do momento que ele aperta a botoeira,
já tem que emitir um sinal sonoro, tá? E um sinal visual, que no caso é o giroflex. Treinamento e capacitação. O treinamento ele é obrigatório para todos os operadores. O conteúdo deve incluir o reconhecimento do risco, o uso correto dos dispositivos e procedimento de emergência. A norma ela fala que o treinamento ele tem que ser de no mínimo 8 horas. Tá? Mas aí depende de caso a caso, tá? Pode chegar até 20 horas, tá? O treinamento aí de determinado equipamento. Isso vai variar de máquina para máquina, de setor para setor. Inspeção e manutenção, tá? Aí a manutenção preventiva é a que reduz falhas e riscos de acidentes. O pessoal já conhece o que seria manutenção corretiva, preventiva e preditiva? Ainda não também. Não. Tá? Então a manutenção preventiva, pessoal, é aquela que vai ocorrer para que não ocorra a manutenção. Tá? A preditiva ela vai te pegar dados para você levantar tempo de durabilidade, por exemplo, de um determinado rolamento, de um determinado sensor. Então, preventivamente, você vai fazer a troca dele para você se antecipar à manutenção corretiva, que é hoje o que não é legal para a empresa ter manutenção corretiva. Porque a corretiva é aquela em que parou a máquina. Então, hoje, máquina parada dentro de empresa, prejuízo. Então, para se evitar essas corretivas, que é essa manutenção de imediato, a gente faz as preventivas e as preditivas. Tá? Então, dentro de preditivas, a gente tem análise de óleo, termografia, a gente tem vários tipos, análise de vibração, tá? Que vai te dar dados para você saber tempo de quebra e fazer a preventiva dessa máquina. Inspeção e manutenção. Como que funciona? Então, no início a gente tem a determinação dos limites da máquina, certo? Que seria a capacidade dela, quanto ela vai trabalhar de pressão, quanto ela vai trabalhar a questão de hidráulica, qual a quantidade de potência, de tensão injetada nessa máquina. Depois disso a gente vai fazer a identificação do perigo, tá? Se tem um risco de esmagamento, se vai ter um risco de corte, de queimadura. Então são os riscos que vão estar ali. E qual que é essa estimativa desses riscos? Tá? Qual que é a probabilidade deles acontecerem, minimizando com EPIs ou tendo que atuar realmente em máquina? Então, depois da avaliação desses riscos, a gente vai dizer se os riscos foram reduzidos adequadamente, se sim, fim. Se não, a gente volta na identificação do perigo de novo. Então, a gente vai para os outros riscos gerados e volta para a identificação. Inspeção e manutenção, então tem que ter um projeto inerentemente seguro, tem que ter os dispositivos de proteção e tem que ter as informações de uso. Entra também aí na questão, dentro de manutenção também, da parte de treinamento da máquina, de saber quais são os dispositivos de segurança que tem nela, como eles funcionam, aonde há redundância, aonde não há redundância. Né? Então, como eu tinha falado, dentro de categorias de máquina, a partir de categoria 3 já tem que se fazer redundância. Toda vez que você quer garantir uma segurança maior de um dispositivo, de uma máquina, de uma circunstância, chave de segurança a gente pode colocar com duplo contato e, por exemplo, você quer fazer a ligação de um motor, fazer ali uma partida direta. Você pode colocar um contador só para fazer a manobra, mas digamos que você quer evitar uma falta de fase, ou um contato ficar colado na hora de fazer a manutenção. Isso é um risco, porque você vai desligar a chave ali, você vai achar que não tem ali a tensão, apesar de você ter que fazer seccionamento, bloqueio, local de tagout, para que você garanta que essa fase não esteja tanto faltando quanto colado, você vai colocar 2 contadores em série. Tá? Então isso é a parte de redundância. Você vai aumentar ali a sua probabilidade ali de um bom funcionamento ou aumentar ali a sua segurança. Então, os exemplos práticos, né? A gente tem aqui, no caso 1, ali uma máquina sem proteção, risco de amputação. No 2, uma máquina com proteção e dispositivo de parada de emergência, né? Que é um acidente evitável. Pode colocar o segundo patinho. Penalidade e consequência. Bom, existem aí, como eu falei, o Ministério do Trabalho que vai fiscalizar.
Não é que o Ministério do Trabalho ele vai ficar batendo de porta em porta de fábrica aí. O que eles esperam acontecer? Um acidente. Então aconteceu um acidente, abriu o CAT, aí o Ministério do Trabalho vai investigar esse acidente que aconteceu e aí ele vai chegar na parte lá de segurança do trabalho da empresa, vai falar, me dá aqui a documentação de adequação das suas máquinas. E aí, se dentro dessa empresa tiver mais máquinas sem adequação, ela vai exigir, vai dar um tempo para esse empresário fazer a adequação, e se ele não fizer, a multa é diária. Tá? Então, a responsabilidade também, como eu falei, na compra dessas máquinas novas, elas já devem estar adequadas a normas antes de comercialização e entrega. Mas isso é válido só no Brasil, né? Por uma questão de cultura, vocês acham que NR12 ela é uma norma que ela é brasileira ou é uma norma que ela é internacional? Ou seja, o mundo inteiro precisa de NR12? Pode falar, não? Internacional ou só brasileiro? Só brasileiro. Por que você acha que é só brasileiro? Cara do Brasil. Porque o brasileiro é o seguinte, se você falar assim para ele, ó, você não pode apertar aquele botão. Você virou as costas, o botão já está apertado. Você não sabe nem quem foi. Né? Então, por uma questão realmente de cultura, então, países europeus, se você coloca identificações na máquina, tá? Não entre aqui, não aperte aqui, não faça isso ou não faça aquilo, realmente lá eles não vão fazer. Pessoal japonês, pessoal de cultura de fora. Aqui no Brasil é o contrário. Quando você fala que não é para fazer, aí que vão fazer. Né? Como a gente estava falando até do pessoal que tenta até jampear, né? Burlar o sistema de segurança da máquina. Né? Então, o Brasil, aí, a NR12, ela bate forte por uma questão realmente de cultura, vamos dizer assim, né? Do país. Então, para comprar e para vender, tá? Dentro do Brasil, ela já tem que vir adequada. As adequações necessárias como as proteções físicas, modernização de dispositivos de segurança, atualização do manual de instruções e demais documentações. Isso também é importante, porque quando a máquina chega, quando vem com o manual e vem com esquema elétrico, porque muitas vezes o pessoal compra a máquina de fora e não vem com o esquema elétrico da máquina. Então não vem com o desenho ali dizendo como a máquina funciona, o esquema elétrico é o desenho ali, é o diagrama que vai dizer o funcionamento eletrônico da máquina. Mas quando vem, depois que é feita a adequação da máquina, NR12, você tem que fazer a atualização desse desenho. Então, tudo aquilo que você integrou à máquina, você tem que colocar depois nesse esquema elétrico que era o antigo, atualizar ele e fazer um esquema novo. Porque imagine assim, se fui eu que fui lá e fiz a adequação da máquina, eu sei o que está acontecendo lá. Mas aí um companheiro, um outro eletricista ou um técnico de fora vem para mexer na máquina, ele vai olhar e falar, mas tem um monte de componente aqui que não tinha aqui no desenho antigo, então ele vai ficar perdido ali. Então tem que ser feito também a atualização do desenho de acordo com a norma. Tá? Então a venda de máquina também fora de conformidade, ou seja, as que não atendem a NR, elas não podem ser vendidas como nova no mercado nacional. Se elas forem usadas, elas podem ser comercializadas, mas porém é obrigatório informar o comprador que elas não estão adequadas e precisam de ajustes antes do uso. Por que que o pessoal coloca essa informação de que tem que ser avisada? Porque se eu tenho uma máquina lá e eu vendo para o Joãozinho, se uma hora bater a fiscalização lá na fábrica do Joãozinho, o Joãozinho vai querer colocar a culpa em mim. Então tem que haver essa comunicação entre vendedor e comprador. Tá? Então, ó, as penalidades, né, da falta de adequação, ela pode levar a multas, como eu falei, né, administrativas durante as fiscalizações, o embargo ou interdição das máquinas, responsabilidade civil e criminal, tá, em caso de algum acidente. Então, olha onde você está se metendo como um empresário. Você vende uma máquina, acontece um acidente, ou até mesmo dentro da empresa, e um funcionário seu acontece um acidente, você pode ser responsabilidade tanto civil quanto criminalmente. Tá? Porque você está assumindo em colocar uma pessoa numa situação de risco. Então, quais são os benefícios, né, da conformidade aí com a NR12?
Então, um ambiente de trabalho mais seguro, redução e afastamento por acidentes, melhoria na imagem da empresa perante clientes e colaboradores e cumprimento da legislação, evitando multas e ações trabalhistas. Então, existem várias normas, não é só NR12 dentro de empresa, existem também várias ISOs, a qual, conforme essas empresas elas vão se adequando e vão se integrando, elas vão ficando mais bem vistas, né, no mercado de trabalho, nos clientes, tá, nos colaboradores. Aqui a parte de categoria de máquina, tá? Então, como eu disse, de acordo com os riscos, né? Então, categoria 1 é uma máquina que oferece um risco menor, aí já vem categoria 2 um pouco maior, e 3 e 4 são as categorias aí de máquinas que oferecem maior risco ali à segurança do operador, e, né, proporcionalmente também você tem que fazer dispositivos e questões de segurança para estar minimizando esses riscos nessa máquina bem mais a fundo do que máquinas de primeira e segunda categoria. Então ali mais uma NBR, né, que aí já é uma norma brasileira. Ela estabelece os requisitos de segurança para comandos elétricos utilizados em máquinas, que talvez vocês ainda acredito que ainda vão chegar lá também. A parte de comando de máquina, vocês não podem ter contato com tensões acima de 24 volts contínuo alternado. Então, um botão que vocês vão estar utilizando para operar uma máquina tem que ser 24 volts, tá? Você não vai poder ter um botão lá em 220 ou que vai fazer um acionamento em 127, por exemplo. Categoria B é uma categoria básica, ela utiliza componentes simples a princípios básicos de engenharia, não garante a proteção contra falhas e segurança dependendo da qualidade do projeto. Então é para aplicações de baixo risco. Categoria 1, qualidade e inspeções regulares, já é baseado em componentes de maior qualidade, inspeções frequentes, reduz a probabilidade de falhas, mas ainda pode comprometer a segurança. Ideal para sistemas com risco moderado e manutenção constante. Categoria 2 já é um monitoramento periódico, então as realizações em ciclos operacionais para detectar falhas, mantém a segurança ativa até o próximo ciclo de monitoramento, indicado para sistemas que existem uma supervisão regular. Categoria 3 começa já máquinas com maior risco, né? Então já começa a ter a parte de redundância como monitoramento contínuo, utiliza componentes com redundância para evitar falhas perigosas, garante a segurança mesmo com uma única falha no sistema e é aplicável a sistemas de maior risco e maior confiabilidade. Antes de eu falar aqui dessa categoria 3, esses dois contatores aqui, ó, amarelos, são contatores de segurança mesmo. A gente tem apenas contatores comuns de manobra, tá? E a gente tem para NR12 contatores voltados para NR12. Eles têm uma maior confiabilidade, eles são feitos de uma maneira mais robusta, né? Então, nesse exemplo dessa bancada aqui, há uma redundância feita nesses contatores aqui também, que vai enviar o sinal para o meu inversor aqui, no parâmetro dele de habilita geral, tá? Que é o 264, a gente tem que deixar em 3, vocês vão chegar lá ainda. Então ele vai fazer o desligamento dessa máquina, cortando a habilita geral dela. Tá? Então a redundância, a princípio, ela deve ser implementada na categoria 3, de acordo com a norma NR12, para garantir que o sistema de segurança do equipamento não seja afetado por uma única falha. Então, quando o projetista ele utiliza uma chave de tipo lingueta, ela deve ser instalada uma chave com duplo canal para monitoramento de risco. Então, como eu falei, tanto chaves, sistemas de redundância com contator, pode ser feito com relé, hoje a gente tem relé de segurança que monitora o relé de segurança. Então, há um exemplo desse relé de segurança aqui que tem aqui da BIOS. Ele tem uma lingueta que a gente tira ela aqui em cima, e aí eu consigo colocar um relé acoplado a esse relé. E acaba que um relé monitora o outro relé. É uma redundância de falha também. Tá? Então aqui está uma foto só para vocês verem de questão de redundância. Tem uma redundância aqui e tem uma redundância entre os dois contadores aqui também. A categoria 4
são as máquinas de maior risco potencial, né? Então aí é onde tem que ser feito um trabalho bem minucioso, né? Então ela é uma categoria de segurança máxima. Inclusive, os próprios relés de segurança, as chaves de segurança e barreira, elas também vai desde categoria 1 a categoria 4. Então, de acordo com o risco, com o grau de categoria da máquina, eu também tenho que subir o grau, né, de comportamento também dos meus equipamentos eletroeletrônicos. Tá? Então, no caso da 4, ela oferece redundância completa e resposta imediata a falhas. É o que a gente chama de malha fechada. Tá? Vocês vão chegar lá ainda também. Então, pode voltar ao fim, Ricardo. Garante uma proteção mesmo com múltiplas falhas simultâneas, ou seja, mesmo que uma chave falhe, através dessa falha, ela vai estar sendo monitorada por uma outra parte de segurança, então de maneira nenhuma essa máquina ela está suscetível ao erro, ao componente, né? A parte, vamos dizer assim, mecânica ou eletroeletrônica ali da máquina. Então é ideal para máquinas de alto risco. Então a gente já encerra por aqui. Aplique o que você aprendeu no seu dia a dia e a segurança começa em cada um de nós. Então, se a gente evitar atos inseguros, né, acaba que aí a gente começa a colocar a nossa segurança em primeiro lugar e a intenção é vocês entrarem e saírem dentro da fábrica da mesma maneira, né, conforme vocês entraram, vocês saíram. Aí eu vou pegar uma pessoa aqui que quiser se habilitar e aí a gente vai mostrar aqui a parte do funcionamento dessa máquina. Entendeu? Bora. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para ele é ligar, né, habilitar o comando da máquina. Mas pode virar a chave. Então aí você habilitou a máquina, tá? Outra coisa, pessoal, quem quiser, se quiser levantar e vir aqui nessa Isso aqui é o que a gente vai fazer para dar um start da máquina. Tá? A gente chama isso aqui dentro da empresa de pedala robinho. Por quê? Porque se você soltar o mesmo, ele vai partir. Esse é o seu reset. Então agora ele colocou o canal dos outros dois relés que faltavam e ele já ligou a redundância para mim aqui. Então a habilita geral do inversor já está ok. Tá? Então agora se você der um pedala robinho, o motor já vai funcionar. Pode dar um pedala robinho mesmo. O motor funcionou. Certo? Agora, invada a barreira. Coloca a mão ali.